Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, pois dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, já estamos quase perto de concluir todo esse tempo pascal, que é esse tempo em que nós recordamos de que Deus é quem tem a última palavra e não a morte. É nesse período que nós recordamos justamente que a nossa vida, assim como a de Jesus, não para na cruz. Porque muitos de nós acabam meio que perdendo as esperanças quando aparecem as tempestades da vida, quando aparecem os aperreios, as tribulações, aí fica se achando sem saída. Mas lembre, Cristo não parou na cruz. Cristo ressuscitou. Então, se ele ressuscitou e se ele falou que ele venceu o mundo, eu também vencerei até as tribulações que eu mesmo procuro ter. E hoje nosso Senhor vem nos recordar justamente dessa preparação para a chegada do Espírito Santo. Qual é a função desse Espírito para a Igreja de Deus? Porque até então, vamos recordar um pouquinho a história do povo de Deus, antes de entrarmos aqui. Se nós formos escutar todas as passagens do Antigo Testamento, ninguém vai escutar Filho, Espírito Santo, Pai, é sempre Deus. Deus ou Senhor. São os dois nomes que sempre vão aparecer no Antigo Testamento. Mas nós devemos compreender de que o Filho não nasceu no Natal. O Filho já existia. Como diz o Evangelho de João, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e existia antes dos tempos. Então, temos que ter essa compreensão de que a Trindade sempre existiu. A Trindade não foi nascendo aos poucos. Primeiro nasceu o Pai, através da vontade dele, no seio da Virgem Maria, nasce o Filho, e depois, quando o Filho pede, nasce o Espírito Santo. Não pensem assim, pelo amor de Deus, porque é uma heresia, tá certo? Porque a Trindade sempre existiu. Veja uma coisa simples, lá no Gênesis, se a Trindade não existisse, só existisse só uma pessoa da Trindade, Deus falaria: façamos a imagem, o homem a nossa imagem semelhança? Não. Falaria o quê? Eu faço o homem a minha imagem e semelhança. Mas como foi que ele falou? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se é façamos, é mais de uma pessoa, é mais de um ser vivente. Então, temos essa compreensão de que a Trindade sempre existiu. Só que no decorrer da história da salvação, no decorrer da história do povo, o povo aos poucos foi compreendendo e percebendo essa manifestação de um Deus que é uno e trino. Agora entremos no Novo Testamento. Só para a gente ter algumas explicações na cabeça, para a gente não cair em certas conversinhas de beira de esquina que às vezes acontece, da gente cair e acreditar. No Novo Testamento, quando vocês escutarem o nome Deus, está se referindo a Deus Pai, porque no Novo Testamento, a pessoa de Deus recebe, de Deus Pai, recebe o nome de Deus. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, e a terceira pessoa, o Espírito Santo, ou o defensor, ou o Paráclito. Mas sempre, quando vocês lerem, tem assim: Deus disse,
quando Jesus fala, porque Deus disse, ele está se referindo ao Pai. Porque Deus, no Novo Testamento, se torna o nome próprio do Pai. Certo? É só poder ter um pouquinho isso na mente, para não cair em certos pregadores que só falam heresia, e a gente, por não ter muito conhecimento, acaba caindo na conversinha desse povo e acaba se desviando da fé verdadeira. Certo? E hoje, falando nessa questão da fé verdadeira, nosso Senhor, Ele conhece muito bem os irmãos que tem. Ele sabe que nem tudo o que Ele pregou, o que Ele ensinou, os apóstolos vão recordar com facilidade. Quer ver uma coisa? Tenta recordar tudo o que você fez há um ano atrás, nesse dia de hoje. A gente não vai recordar nem o que fez no mês passado, mas no que fez no ano passado. Imagina os apóstolos ter que lembrar todos os ensinamentos que durante 3 anos Nosso Senhor esteve ao lado deles, explicou tudo. Eles não vão nem recordar tudo. Veja, Jesus morreu, disse que no 3º dia ele ia ressuscitar. Onde é que estavam os apóstolos? No domingo, trancados. No primeiro domingo da ressurreição estavam trancados, com medo. Por quê? Porque não lembravam que Nosso Senhor falou que no 3º dia iria ressuscitar. No 2º domingo, aonde é que estavam eles? Trancados de novo, com medo. Só que dessa vez Tomé já estava junto. Beirando o 3º domingo, aonde é que estavam os apóstolos? Pescando. E olha que Nosso Senhor disse a eles que eles deveriam estar pregando e não pescando. Mas estavam onde? Pescando. Veja, nem eles recordam com facilidade. Por isso Nosso Senhor diz: vou enviar-vos o defensor, o Paráclito, aquele que vai ter a função de ensinar aquilo que eu não consegui ensinar pelo tempo que se deu. Vai recordar tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Fora que também vem um ministério que através do Espírito Santo se dá àqueles que têm a função dos apóstolos, que é o perdão dos pecados, o batismo, e aí se vai os diversos dons também que o Espírito Santo nos inspira. Então o Espírito Santo ele vem justamente para dar esse conforto à igreja, para a igreja não se sentir sozinha, para os apóstolos não se sentir solitários, jogados assim ao léu. Ele vem justamente para dar esse abraço de Deus e a força de Deus para a missão dos apóstolos. Por isso que quando você estiver se sentindo assim, entristecido, cansado, com a missão que você exerce, peça ao Espírito Santo: Senhor, renova-me. Senhor, renova minhas forças, renova a minha missão, renova o meu existir, renova a minha fé. Só que muitas vezes nós não recordamos que o Espírito Santo é essa força renovadora e essa força que restaura também quando a gente está quebrado. O que a gente faz? Vai buscar pela mão dos homens esse reparo, esse restauro. Vai buscar pela mão de pessoas. Não, foi porque a pessoa ali reza nas pessoas e resolve. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Um dia, numa das idas de São Francisco, para as cruzadas, Nosso Senhor aparece para ele e pergunta: Francisco, é melhor servir ao servo ou ao Senhor? Francisco diz: ao Senhor, porque ele sabe que o servo é menor do que o Senhor. Veja, até Francisco tinha esse conhecimento, e ele estava quase que caindo no erro, mesmo sabendo, e ele fez o quê? Largou o servo e foi seguir o Senhor Jesus. Então neste mundo, muitas vezes nós procuramos pessoas que têm poderes para resolver as nossas angústias, nossas depressões. Nós não podemos fazer isso. O nosso auxílio está no nome do Senhor. O nosso auxílio é o Deus de Jacó. Nosso auxílio é o Espírito Santo que foi enviado para nós, para nos restaurar, para nos renovar. A gente não pode buscar nas pessoas como fossem pessoas superpoderosas que pudessem fazer. Não, é o Espírito Santo quem faz. É o Espírito Santo. Então, nas nossas angústias, tristezas, cansaço, na missão que exercemos, busquemos no Espírito Santo esta força renovadora e não em pessoas. Não estou aqui excluindo a missão dos profissionais da saúde que exercem esse ministério a partir do Espírito Santo. Mas falo de pessoas que se dizem religiosas e que às vezes nós buscamos nela aquilo que só podemos encontrar em Deus.
É por isso que eu digo, a gente tem que estar sempre com os ouvidos abertos para deixar esse Espírito do Senhor nos iluminar, para não cairmos em falsos curandeiros, em falsas pessoas que dizem que tem um poder para curar certas coisas. Não tem. Quem tem é Deus. Quem tem é Deus. Então tenhamos cuidado para não cairmos em mãos de pessoas e muitas vezes colocarmos nela aquilo que só podemos colocar nas mãos de Deus, que é a nossa esperança, a nossa renovação. Veja, a quem foi que nosso Senhor disse? O Espírito Santo virá como um defensor, virá como aquele que irá nos colocar luz e força na caminhada, é aquele que vai nos fazer relembrar aquilo que Cristo nos ensinou, para que não caiamos em falsos profetas, em falsos sacerdotes, enfim, em falsos cristãos, que querem muitas vezes tomar até o lugar do próprio Jesus. Então, peçamos sempre a força desse divino Espírito Santo. E esse mesmo Espírito, quando ele nos preenche, ele nos movimenta para uma missão, nos movimenta para uma caminhada. E aí vamos agora cair aqui nos Atos dos Apóstolos. Vou explicar a vocês uma coisa. Quer aprender a ser um bom cristão? Os 4 evangelhos, leia. Frei, tem coisa que não dá para entender. Nosso Senhor sabe que tem muita coisa que não dá para entender. Tem muitas parábolas que ele contou, que ele teve que sentar só com os apóstolos para explicar. Então, se ficou difícil compreender como é ser um bom cristão, lendo os 4 evangelhos, leia Atos dos Apóstolos. Está difícil? Leia as cartas dos apóstolos. Está difícil? Daqui a 2 semanas tem um Pentecostes. Peça ao Senhor que renove sua vida. Peça ao Senhor que te mostre como é ser um bom cristão. E veja como hoje São Paulo, aquele que era o perseguidor, aquele que perseguia a igreja de Cristo, ele se encontra com o próprio Cristo, fica cego por uns instantes. Depois, através da oração de Ananias, Saulo volta a enxergar. Então vamos transformar essa cena em outras palavras. Como? Paulo achava que enxergava o mundo com a verdade que ele tinha, mas quando ele se encontra pessoalmente com Jesus, pós-ressurreição, ele percebe que de nada ele sabia. Então ele não enxergava realmente o mundo com a verdade de Deus. Então chega justamente Ananias e catequiza a Paulo, e Paulo realmente enxerga o mundo com os olhos de Cristo. E nesse mesmo momento você vê que Cristo faz com que Paulo abrace uma missão muito importante. Paulo era quase um sacerdote judeu, pelo seu conhecimento, pelo respeito que tinha, pela autoridade que ele tinha e como ele se portava. Mas ele abdicou de tudo isso para servir a missão que Cristo pediu a ele que ele servisse. Começou a pregar na igreja, no templo, começou a pregar para o seu povo, mas o seu povo não quis escutar. O que foi que ele fez? Foi até os pagãos, foi até os gentios. Frei, quem são esses pagãos? Porque hoje em dia a gente chama de pagão aquela pessoa que não foi batizada. Mas os pagãos, para aquela época, o povo gentio, para aquela época, era o povo que não tinha religião, ou que era de uma cultura diferente dos judeus, ou que professava fé em outros deuses, como é o caso de hoje, que São Paulo chega em Atenas e vai pregar. Para quem? Para pessoas que cultuam outros deuses. Aí eu pergunto a vocês, que isso aqui é um tapa na cara da gente, que muitas vezes aplaude quem faz um certo tipo de atitude. Quer ver uma coisa? São Paulo chegou no meio de um templo onde tinha altares de vários deuses que não eram o nosso Deus. Paulo chegou lá quebrando as estátuas dos deuses? Não. Paulo chegou lá xingando, colocando todo mundo do inferno para dentro? Não. E muitas vezes nós aplaudimos quando falsos cristãos hoje em dia entram em terreiros de Umbanda, de Candomblé e destroem tudo. Olha Paulo chegou em um templo de outros deuses. Paulo em nenhum momento xingou, condenou ou destruiu.
o que Paulo fez? Catequizou. No grito? Não. Na ignorância? Não. Na paz do Senhor. Paulo chegou, percebeu que estava em um lugar que não era da religião a qual ele estava vivenciando, percebeu que o lugar não era dele, né? Um exemplo, quando a gente é da igreja católica, que vai para outra igreja, ou vai para uma outra situação religiosa, a gente não se sente muito bem em casa, né? Sente assim meio estranho. Paulo, com certeza, também se sentiu um pouquinho meio estranho, estando na casa dos outros. O que é que ele faz? Percebeu que tinha um altar vazio, escrito, ao Deus desconhecido. Paulo pegou justamente este sinal e começa a evangelizar aqueles que estavam ali. Veja, nem todos abraçaram a fé que Paulo estava proclamando. Mas veja, alguns ficaram meio assim, com certeza começaram a ficar meio inquietos, porque começou a perceber que tinha muita coisa fazendo sentido. Outros que estavam ali, falou, olha, sobre vida eterna, outro momento você vem aqui e fala com a gente. Porque com certeza Paulo queria ensinar tudo que sabia, ao mesmo tempo. E a gente não vai conseguir compreender. Imagina, você ir na escola e no primeiro dia a professora querer dar a aula do ano todo num dia só. A gente não vai captar tudo. Então, veja, como é diferente quando a gente chega em um local e faz do jeito certo. Senta, conhece as pessoas e a partir da história das pessoas nós evangelizamos. E muitas vezes falsos cristãos, sejam eles protestantes ou católicos, chegam nos terreiros e fazem o quê? Destrói tudo, quebra tudo e acha que está construindo o reino de Deus. Enquanto Paulo chegou num templo pagão, conheceu a história do povo, conheceu a fé do povo e catequizou a partir da história e da fé do povo. A partir de hoje, lendo os textos que nós lemos hoje, na liturgia de hoje, se a partir de hoje a gente aplaudir quando um falso cristão destrói o templo religioso de outro, quer dizer que realmente a gente não entendeu quem é Jesus Cristo. Quer dizer que realmente a gente não entendeu qual é a missão do cristão. Lembre, no início da igreja, nós fomos perseguidos. Até hoje, em muitos lugares, nós somos perseguidos. Aí eu pergunto, por que nós perseguimos os outros só porque professam a fé diferente da nossa? Lembre, nós também, em muitos lugares, no Brasil não, nem venham falar que no Brasil tem perseguição cristã, não tem não. Em muitos lugares, os cristãos são perseguidos, são maltratados e são mortos. Em muitos lugares. E por que aqui, no Brasil, onde podemos estar aqui, com tanta liberdade, foi nossa missa, nossas procissões, nossas devoções, por que aqui nós queremos fazer igual àqueles que fazem conosco este mal? Veja o exemplo de Paulo, com toda inteligência, com toda a sabedoria, catequizou todo um povo que não professava a mesma fé que ele. E nenhum deles, olha, em toda a leitura de hoje, olha que ela é comprida, em toda a leitura de hoje, não vemos nenhum desta cidade sair com raiva de Paulo ou querendo matar Paulo, porque Paulo chegou com ignorância. Não, ainda pediram que ele voltasse mais uma outra vez para explicar o que é a vida eterna. Veja, então quer dizer que alguma coisa de fruto já está germinando no coração dessas pessoas. E é como diz Paulo, eles muitas vezes vão encontrar com este Deus ainda assim, devagarzinho, sem conhecer, como se fossem no escuro, tocando aos poucos para conhecer quem é Deus. Então, a partir de hoje, quem quiser evangelizar, siga o exemplo de São Paulo. Se tem uma pessoa que soube evangelizar e nos deixar ensinamentos de como evangelizar, foi Paulo. Não desmerecendo os outros apóstolos, mas Paulo teve essa preocupação. Por quê? Quando Paulo vai evangelizar, primeiro, ele conhece o povo. Segundo, a cultura do povo. Terceiro, como o povo reza, para daí sim evangelizar. Ele não chega quebrando tudo e destruindo tudo e condenando todo mundo. Não.
ele chega ensinando. Quando ele percebe que não querem, ele apenas sai e vai para outro lugar evangelizar. Então, a partir de hoje, é inadmissível o cristão que evangeliza querendo destruir tudo, achando que está construindo o reino de Deus, destruindo a fé dos outros ou destruindo o local de fé dos outros. Não é assim que um cristão faz. Um cristão primeiro conhece, vive, aí sim evangeliza a partir daquilo que viu e daquilo que vivenciou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.